Paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje vamos continuar com nossos estudos. Estamos agora estudando o livro de Ezequiel. E nós vamos falar hoje do capítulo 2 e 3, que trata do chamado de Ezequiel. No capítulo 1 que nós vimos no nosso último encontro, Ezequiel teve aquela visão grandiosa, algo assim incrível. E ali Deus o chamou. Já vimos que Ezequiel, ele nasceu para ser sacerdote. Seu pai era sacerdote lá em Jerusalém. Estudou muito para isso, tudo mais, mas infelizmente aconteceu aquela invasão da Babilônia e levou muitos cativos para o exílio. E na segunda leva de cativos que foram, o Ezequiel também foi para lá. Ele estava com 25 anos, mais ou menos, né? E também nós vimos no último vídeo que a profissão de profeta era assumida aos 30 anos. E até essa data, até os 25 anos, ele estudou tudo mais, mas depois dos 20 aos 30 anos, se preparava para, aos 30 anos, assumir o seu ministério. Só que, quando ele estava com 25 anos, ele foi levado cativo, junto com outros, lá para a Babilônia. O Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele foi contemporâneo também de Daniel e Jeremias, que Daniel também foi levado cativo lá para a Babilônia. Isso aí a gente conhece na Escritura. Bem, ele exerceu a sua atividade como profeta ali junto aos exilados por uns 27 anos, mais ou menos. Deus disse a Ezequiel que ele deveria falar a mensagem que Deus lhe daria. E ele deveria falar com ousadia, tanto se as pessoas atendessem, ouvissem a mensagem, como se não ouvissem. Era para ele falar. Essa mensagem era de julgamento e advertência para aquele povo, porque o povo ele enfrentaria agora as consequências do seu pecado e da rebelião contra Deus. Esse povo foi muito avisado por muitos profetas para que se arrependessem, porque senão viria o castigo sobre eles, mas parece que nada entrava no coração deles, na mente deles. O livro de Ezequiel ele está dividido em 5 partes. Alguns comentaristas fazem outro tipo de divisão, até com mais do que 5 partes. Mas eu peguei esse aqui que eu achei assim o melhor para nós entendermos. Então, nós estamos agora na primeira parte, que é do capítulo 1, quando ele tem aquela visão, o capítulo 2 e o 3, que é a chamada dele para o ministério. Depois nós vamos ver, né, as profecias contra Jerusalém, as profecias contra as nações estrangeiras, e, como sempre, vem sempre a restauração. Deus dá, muitas vezes castiga, dá a palavra, mas sempre tem aquela palavra de conforto, de restauração. Porque onde há arrependimento,
há perdão de pecados e há restauração de vidas. E, por último, nós vamos depois estudar a Nova Jerusalém. Bem, hoje nós vamos, então, estudarmos para terminarmos esta primeira parte, do capítulo 1 a 3. Aí diz ali no versículo 1 e 2 do capítulo 1, né? Eu acho que eu me enganei, eu botei 1 aqui, mas é do capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Porque nós vimos lá no capítulo 1 que quando ele viu toda aquela visão grandiosa de Deus, do seu trono, ele caiu desmaiado. E realmente não era fácil conseguir ficar de pé olhando toda aquela visão, vendo aquela visão. Mas agora, nesse capítulo 2, há uma palavra para ele: te põe em pé agora. Eu vou falar contigo. O próprio Deus está dizendo, porque Deus chamou Ezequiel para esta obra. E vamos ver neste livro o quanto que ele foi usado por Deus. Coisas incríveis. Mas também nós vamos ver no decorrer da sua história o quanto que ele sofreu. Mas foi fiel ao Senhor todos os dias da sua vida, né? Então Deus lhe deu uma mensagem que era para entregar ao povo de Israel que estavam ali na Babilônia, cativos, né? E avisa também para ele que ele teria uma tarefa muito difícil, porque os judeus eram um povo, Deus diz assim deles, obstinado, rebelde, de coração duro. Era desta maneira que Deus estava vendo aquele povo que ele amava, mas povo que ele estava vendo a rebeldia que eles estavam fazendo. Aí disse-me, filho do homem, Deus falando aqui para Ezequiel, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Mesmo Deus tendo demonstrado tanto amor por eles, foram tirados lá do Egito com tanta de uma forma tão milagrosa, com tantas maravilhas que todos eles viram, mas mal saíram do Egito, ali no deserto, já esqueceram e já começaram a abandonar a Deus. E começaram a fazer algo que Deus sempre abominou: adorar a outros deuses. Por isso que ele diz, Deus diz para Ezequiel, seus pais, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Não escaparam de pegar isso de seus pais e foram passando para as outras gerações, esquecendo de Deus. Que isso sirva de uma grande lição para nós. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas para que tudo possa correr bem e que nós possamos estar em comunhão constante com o Senhor. Aí Deus diz no versículo 5, e eles, aquele povo que Deus estava enviando Ezequiel, quer eles ouçam, quer não ouçam, né? Quer deixem de ouvir, mas eles vão saber que houve um profeta no meio deles. E não era um falso profeta com profecias que agradassem o povo. Não,
era um profeta usado por Deus, falando a palavra diretamente que Deus tinha dado para ele. Ezequiel, ele não seria bem acolhido, e não foi. E vamos ver durante este livro as coisas que ele passou para poder a, a transmitir para o povo a palavra de Deus. Deus disse que eles eram rebeldes, um povo rebelde, mas que eles teriam que reconhecer que um profeta verdadeiro esteve ali no meio deles. E outra coisa, eles não teriam desculpas quando Deus julgasse a cada um os seus pecados. Porque quando a palavra de Deus é falada e nós escutamos, mas fechamos a nossa mente, o nosso coração para a palavra, nós não vamos ter desculpas perante Deus. Aí ouviremos aquilo que Jesus falou tanto, né? Quando chegar, mas no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, e ele vai dizer, não vos conheço. Imagina, né? Nós não podemos ser crentes só de nome, mas de vida inteira. E aqui nesse capítulo, Deus está orientando o Ezequiel sobre o que ele iria enfrentar na sua vida, naqueles quase 30 anos de ministério que ele estaria na frente do povo. Aí Deus ainda diz assim para ele: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e ainda que tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras. Olha que coisa incrível. Deus falando para Ezequiel e diz: olha, a tarefa que eu estou te dando, que eu estou mandando tu fazer, é muito difícil. É um povo rebelde, é um povo de coração duro, tu vai estar no meio deles como que se estivesse no meio de escorpiões, de espinhos, eles vão falar contra ti, mas não tenha medo, eu vou estar contigo. E essa é sempre a ordem, a direção que Deus nos dá. Não tenha medo, não tenha medo. Se Deus está conosco, Ele é maior que tudo e nada pode nos derrubar. Glória a Deus por isso, né? Sarças, espinhos, escorpiões descrevem a natureza rebelde daquele povo que se opunham às advertências de Deus. Eles ignoravam, e não só ignoravam, meus amados, eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam viver a sua vida como estavam vivendo até ali. Aí, então, Deus faz algo incrível. Então, o Ezequiel diz, o profeta Ezequiel diz, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nesta mão estava um rolo de livro. E esse livro ele estava escrito por dentro e por fora, totalmente preenchido. E nele, olha só, estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Coisa terrível. As lamentações que o próprio Deus ele lamentava a vida que aquele povo, seu povo escolhido, o seu povo separado para ser dele, que não queriam mais saber dele. Que traição terrível, né? A mão e a mensagem que mostra aqui nesses versículos eram de Deus.
a mão de Deus que estava levando o rolo para Ezequiel. E o rolo que tinha sido escrito pela mão de Deus, que estava sendo dada para Ezequiel. O ato de escrever em ambos os lados daquele rolo indica que as transgressões do povo eram muitas, muito grande, que encheu o rolo por dentro e por fora. E agora Deus estava dando para Ezequiel aquele rolo. Agora nós vamos passar, então, para o capítulo 3. Ali foi o capítulo 2, que tem 10 versículos, é um capítulo pequeno. Mas ele continua, Deus continua com o mesmo assunto, que é a chamada de Ezequiel, no capítulo 3. E Deus fala, então, continua falando com Ezequiel. Aí depois, Deus disse para Ezequiel: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E ele me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. É o profeta que comeu o rolo. Ele come as palavras daquele rolo. A palavra de Deus, ela tinha que se tornar parte de Ezequiel. E só se tornaria parte de Ezequiel se ele comesse o rolo. Veja que coisa interessante. Ele tinha que comer aquele rolo, ele tinha aquelas palavras que estavam escritas, tinha que fazer parte dele para que ele pudesse transmitir a mensagem. Queridos, isso é a mesma coisa para conosco. Como nós vamos transmitir a palavra de Deus para outros se nós não conhecermos a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela tem que fazer parte de nós. Parte de nós. Temos que comer a palavra de Deus diariamente. E assim, então, Ezequiel procedeu. E aí, agora, vem a missão que ele vai dar para Ezequiel. Ele vai explicar o que Ezequiel vai fazer. E disse-me: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não estás sendo enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Ou seja, aquele povo de Israel era o povo dele. Era a mesma língua que eles falavam. Todo o povo de Israel e Ezequiel falavam a mesma língua. Não precisava de um tradutor, não precisava que alguém explicasse o que Ezequiel estava falando, porque ele estava falando na linguagem deles. Então, era fácil deles entenderem. Mas olha o que Deus diz: mas a casa de Israel não vai querer te dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. O versículo 6, que eu não coloquei aqui, fala que se Deus enviasse o Ezequiel para um povo de outra língua que precisasse de intérprete, o Senhor diz que até este povo creria em Ezequiel, mas o povo de Israel não iria crer, porque eles eram obstinados e de coração
duro. Disse-me mais. Deus continuou falando com Ezequiel: Filho do homem, guarde no teu coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com muita atenção. Tu presta atenção, tudo que eu vou te falar, porque essas palavras tu vai passar adiante para o povo cativo, para eles ouvirem a minha palavra. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e de novo Deus diz: quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Estava claro, claríssimo, que aquelas palavras era Deus falando diretamente com o povo cativo. Era uma chamada para ele. Assim diz o Senhor Deus. Não era uma invenção de Ezequiel. Não, mas olha só, este povo, vão tornar a vida do profeta muito difícil. Mas Deus lhe diz para não ter medo deles, nem do que eles dizem, nem do que eles tentarem fazer, porque Deus estaria protegendo o profeta. Ezequiel deve falar as palavras do Senhor, e como eles vão responder, não era problema dele. Eles dariam contas a Deus. Isso aqui é assim uma lição para nós. Às vezes nós falamos a palavra para alguém e a pessoa não aceita, ou até debocha, ou não quer saber. Isso aí não é problema nosso, queridos. A nossa missão é falar de Jesus, é dar o exemplo de vida com Jesus. Como cada um vai agir é problema dele com Deus. A gente quer que cada um se salve, é lógico que queremos isto. E Ezequiel também queria que aquele povo todo se arrependesse e voltasse para Deus. Mas isto era entre cada um deles com Deus. Isso é uma coisa totalmente individual. A salvação é individual. Então, ele vai agora, Ezequiel, ele vai ver novamente a glória do Senhor vai se apresentar para ele. Ali no versículo 12 e 13. Diz assim, ó, então levantou-me o Espírito e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Veja aquela visão que ele viu lá no capítulo 1. Agora ele vê novamente a glória do Senhor e aquela voz como um grande estrondo falando com ele, e ele ouvindo: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Então ele ouviu, Ezequiel ouviu o barulho das asas dos seres viventes. Lembram lá no capítulo 1 que nós estudamos sobre as asas, né, dos seres viventes, que tocavam uma nas outras. E viu também o barulho das rodas defronte deles e o sonido de um grande estrondo. Ele viu novamente aquela visão. Aquela visão, Deus estava retornando ou relembrando ele para lhe dar força para seguir adiante, para não temer o que viria pela frente. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Por que ele foi triste? Ele foi triste porque ele estava com uma missão, como Deus mesmo estava dizendo, quase impossível, que era de convencer aquele povo a se arrependerem
dos seus atos, mas ele obedeceu. E ele sentia que a mão de Deus era forte sobre ele. E Deus, então, o chama como para ser um atalaia. Então, fui a Tel-Abib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Capítulo 3, versículo 15. Ele foi levado lá para junto ao rio Quebar. O rio Quebar, eu já falei no primeiro capítulo, que não é um rio como nós conhecemos, é um canal, né? Mas que era chamado de rio Quebar. Este local, Tel Abib, ninguém sabe aonde é. Não vi muitas explicações de muitos historiadores, mas não há um consenso. Mas isso é o de menos para nós, porque o que nós estamos vendo é o que Deus falou. E aí Deus levou ele junto aos exilados. E ele foi para lá morar com eles, junto ao rio Quebar. E é tão incrível que ele chegou lá, diz assim que ele se assentou e ele ficou por 7 dias atônito no meio deles. Ele estava assim impressionado ao ver o que acontecia ali. Ele não falou naqueles 7 dias. Ele não podia acreditar no que o povo estava fazendo. Ele não podia aceitar a maneira como o povo tinha se afastado de Deus. Por 7 dias, ele não conseguia falar, só olhando o que aquele povo estava fazendo, entristecendo a majestade de Deus. Vindo 7 dias, quando terminaram os 7 dias, então Deus vem e fala com ele. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O atalaia, ele não fica escondido. O atalaia, ele não fica cá embaixo, mas ele fica no alto. Nas muralhas, o atalaia ficava lá em cima, de vigia, para que se ele enxergasse o inimigo vindo, ele daria o aviso para a cidade. E agora Deus o coloca com esta tarefa de ser um atalaia, ouvir o que Deus falaria com ele e gritar aquela mensagem de aviso para o povo. Era uma tarefa difícil, porque quando vinha o inimigo na cidade murada e um atalaia gritava, todos ouviam e procuravam se refugiar ou se colocar em posição de ataque. Só que este atalaia, Ezequiel, infelizmente, ele foi colocado por Deus para gritar ao povo as verdades de Deus, o que queria acontecer, mas o povo não estava nem aí com ele. Muito triste isso, muito triste. Aí, nos versículos seguintes, do versículo 18 até o 21, há uma explicação aqui sobre a morte do justo e a morte do ímpio. O que Deus vai dizer para o profeta Ezequiel? Então, ele disse assim, ó, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, aquele ímpio vai morrer. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha que coisa muito forte.
Então, qual era o compromisso de Ezequiel? Avisar: olha, vocês estão incorrendo em grande falha contra Deus. E se vocês morrerem assim, vão se perder. Isso ele tinha que fazer. Mas se não fizesse, o ímpio iria morrer, mas seria cobrado do profeta. Ao mesmo tempo, mas se avisares o ímpio e ele não se converter, não se arrepender, ele vai morrer na sua maldade. Mas tu livraste a tua alma. Isso aí é para nós, viu? É para nós. Às vezes a gente acha assim, mas não adianta falar para tal pessoa. É terrível, não adianta. Isso é com ele e Deus. O nosso compromisso é falar a palavra de Deus. Aí ele continua, mas quando o justo, ali ele falou sobre o ímpio, tá? Mas quando um justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, ele morrerá. Não o avisando tu, no seu pecado morrerá, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Entenderam? O justo, aquele que estava ali, estava na igreja conosco, estava participando de tudo. Aí ele faz algo que não devia, ele peca e ninguém o avisa, ele vai morrer no seu pecado, mas será cobrado daquele que não avisou. Mas se avisar o justo e ele se, para que não peque, certamente ele vai viver, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a alma do justo também. Veja como Deus ele é detalhista, irmãos. Ele não deixa nada mal explicado. Não. Ele explica em detalhes para nós. Aí no versículo 22 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. E ele saiu, né? Levantei-me e saí para o vale. E de novo, eis que a glória do Senhor estava ali. Que coisa maravilhosa! Como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. Aquela mesma glória, aquela visão que ele teve lá no início, quando foi chamado. E o que aconteceu com o profeta? Ele caiu com o rosto em terra, porque a glória era demais. Era demais para suportar em pé, olhando. Ele caiu sobre o seu rosto. Então, Ezequiel disse: entrou em mim o espírito e me pôs em pé. E falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. E eu farei com que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Ficarás mudo. É interessante, né? Te encerra em tua casa, fica mudo, tu não vai falar mais. Isso durou até chegar aos exilados a notícia de que a cidade de Jerusalém fora totalmente destruída. Porque nós conhecemos na história, quando Nabucodonosor invadiu Israel, ele levou 3 vezes, 3 levas de judeus para o exílio. Levou na primeira, alguns ficaram, outros na segunda vez levou, que até o Ezequiel foi nessa segunda vez, e depois ele levou na terceira vez, e depois da terceira vez ele acabou com a cidade de Jerusalém, colocando fogo e acabando com aquela cidade. E aí que Deus falou com Ezequiel: tu vais ficar mudo até chegar aos exilados a notícia de que a cidade de Jerusalém foi destruída. Ezequiel,
ele pronunciou muitos oráculos aos exilados durante 6 anos entre o seu chamado e a destruição. Lembram? Com 25 anos, ele foi levado para a Babilônia. Com 30 anos, ele foi chamado por Deus. E durante 6 anos, ele falou sem parar para aqueles judeus exilados. Muitas palavras que Deus lhe falava e ele falava para o povo. Agora, a cidade de Jerusalém tinha sido completamente destruída. E Ezequiel ficou mudo por um período em sua casa. Mas Deus continua falando com ele e diz: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Não adiantava, o povo não se arrependia. O povo de Israel, ele ficou 40 anos no deserto por causa de seus pecados. Agora, eles ficariam 70 anos no exílio, lá em Babilônia, por causa dos seus pecados. Mas, mesmo assim, eles continuavam sendo um povo rebelde, de dura cerviz e obstinado. E assim, então, termina o nosso terceiro capítulo. Aí, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a ver o que vai ser falado para Israel. O que Israel vai passar? O que vai acontecer e realmente o que aconteceu com Israel. Meus amados, aqui tem o meu canal do YouTube, Lia Lenita Ossanes, que é o meu nome, né? Onde eu tenho estudos bíblicos sobre profecias, sobre os profetas. Tem lá os 22 capítulos do Apocalipse. Capítulo por capítulo, nós já estudamos. Tem também os 12 profetas menores, capítulo por capítulo estudado. E agora nós terminamos já o Daniel e entramos agora no livro de Ezequiel. E, em nome de Jesus, nós vamos terminar este livro também. É um livro longo, mas vamos chegar lá, querendo Deus. Não querendo Deus, eu vou estar com ele. E outro vai explicar. E outros e outros. Ou quem sabe, todos nós vamos ser arrebatados porque Jesus já está voltando e aí nós vamos entender todas as coisas. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ajude, abençoe e dê uma ótima semana em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.